Fala pessoal, aqui é o Faldo e estamos aqui com mais um vídeo da nossa série Giga, Games Icônicos, Games Antigos. E hoje vamos desenterrar um clássico do Super Nintendo que é puro mecha, ação e tiro. A história nos joga no ano de 2102. A Terra está sob o cerco das forças do Eixo das Trevas, Dark Axis, lideradas pelo ditador Venkar. É uma guerra sangrenta que já dura anos. Quem se opõe a essa ameaça intergaláctica? Apenas um pequeno e valente esquadrão de guerreiros equipados com unidades robóticas de combate avançados, os Metal Warriors. Lançado em abril de 1995, Metal Warriors é uma obra da lendária LucasArts, a mesma empresa de George Lucas, criador de franquias como Star Wars e Indiana Jones, e foi distribuído pela Konami. O jogo é um híbrido espetacular, combinando o frenesi do gênero Run and Gun com elementos de plataforma de ação e exploração baseada em missões. Ele foi fortemente inspirado pelo universo dos animes de mecha, como Gundam e Armored Trooper Votoms. Além de ter sido comparado a outro jogo de robôs do SNES, o Cybernator. Você assume o controle do Tenente Stone e de vez em quando a agente Marisa, a bordo de uma variedade de mechas. Sua missão é clara, deter o eixo, lutando pelo espaço dentro de bases inimigas e em diversos planetas. A campanha single player é composta por 9 missões, sendo uma delas secreta, com objetivos variados, como resgatar agentes, capturar navios de suprimentos ou simplesmente destruir canhões de defesa. É um jogo com uma dificuldade considerada desafiadora, mas que recompensa o jogador com gráficos incríveis e animações detalhadas, algo bem comum para um cartucho de 16 bits na época. A trilha sonora foi composta por David Warren e Eric Swanson, e apesar de dividir opiniões, eu particularmente gostava muito. Destaque para a faixa Viral Mission. É um exemplo clássico de como o chiptune do SNES pode injetar urgência e energia. Para quem não conhece, chiptune é o estilo musical feito com chips de som limitados dos consoles antigos, como o Super Nintendo. Pense neles como a voz eletrônica e nostálgica dos jogos 8 e 16 bits. Na faixa Viral Mission, esse chiptune é usado para criar uma música intensa. A espinha dorsal é composta por uma bateria eletrônica rápida e marcial, que dita o ritmo frenético. O baixo é contínuo e pulsante, fornecendo a base rítmica. E a melodia principal, aguda e vibrante, estabelece um tom de alerta e ação essencial para o cenário de batalha com robôs gigantes. Agora vamos ao que realmente faz a cabeça dos fãs, a jogabilidade. O coração de Metal Warriors está nos Battle Droids, os robôs gigantes que pilotamos, e o jogo brilha pela diversidade e mecânicas únicas de cada um. Não existe barra de vida, o estado do seu mecha, com faíscas e partes danificadas, indica quanto de energia lhe resta. Temos um elenco de peso de máquinas de guerra, cada uma com seu estilo. O Nitro, por exemplo, é o mais rápido e versátil, equipado com sabre de energia e propulsão a jato para voo. Para quem curte artilharia pesada, Prometheus é o rei. Lento, mas compensa com um devastador Mega Cannon e lança-chamas. Já o Ballistic tem uma mecânica super inusitada, podendo se transformar em uma bola para acelerar e dar investidas destrutivas. Na parte tática nós temos o Spider, que usa suas 6 pernas para andar em qualquer superfície e ainda conta com um sistema de camuflagem. E por fim o Drat, o pináculo da mobilidade aérea, que flutua livremente e pode atirar em múltiplas direções. E claro, você ainda pode pilotar o Havoc, o robô padrão dos inimigos se conseguir roubar um, é claro.
Mas o que o torna icônico e que dá uma perspectiva de grandeza ao universo do jogo é a mecânica de sair do mecha. Quando seu Battle Droid está à beira da destruição, você pode ejetar o piloto. Você passa de um robô gigante para um pequeno humano. O piloto tem um jetpack e uma pistola, o que o torna extremamente vulnerável, mas essa vulnerabilidade era necessária em missões, já que a gente precisava acionar painéis para abrir portas ou passar por espaços pequenos enquanto estávamos fora do robô. Essa também era sua chance de encontrar um novo mecha no cenário para continuar a luta, mas era uma jogada muito arriscada e um elemento tático genial, pois o seu Battle Droid poderia ser roubado a qualquer momento por um inimigo enquanto você estava ejetado. Pois é, dava muita raiva. E aqui vai a curiosidade que explica por que esse jogo é uma verdadeira lenda entre os colecionadores. Metal Warriors foi lançado muito tarde na vida útil do Super Nintendo, em 1995, apenas na América do Norte. Isso resultou em uma tiragem de cartuchos muito baixa. Por causa dessa raridade, hoje ele é considerado um dos jogos mais difíceis e caros de se conseguir no SNES, com cópias originais sendo vendidas por centenas de dólares. Uma joia dessas merece seu like e sua inscrição no canal, é o mínimo que podemos fazer por essa raridade. A campanha é bem desafiadora, mas para mim o verdadeiro brilho de Metal Warriors estava no modo multiplayer. Eu e meus primos, especialmente o Gabriel, passávamos horas e horas vidrados na tela dividida do SNES, disputando para ver quem era o rei dos mechas. Eu não me lembro exatamente como o cartucho apareceu, se foi alugado na locadora do seu Zé ou se algum vizinho emprestou, mas ele estava lá conosco e isso era o que importava. Bom, eu tinha meus favoritos, o Ballistic, pela velocidade insana quando virava uma bola, e o Drat, porque, vamos ser sinceros, né, aquela investida de mergulho para baixo, cara, era totalmente quebrada e dissolvia o mecha do coleguinha muito rápido. Já o Gabriel era fã do Spider, pela tática de invisibilidade, embora desse para espiar a tela do amigo e ver sua localização. Mas o favorito dos favoritos dele, cara, era o Prometheus. Aquele poder de fogo, o Mega Cannon e o lança-chamas, cara, era imbatível, mesmo com toda a lentidão e sua construção de blocos. Era incrível a tensão. E posso afirmar, pessoal, nossas batalhas eram épicas. Quando os mechas começavam a quebrar, perdendo os braços e soltando faíscas, sabíamos que a vida estava acabando. Era o momento de recuar, procurar aquele raro item de recuperação. Mas se não tinha jeito, a cartada final era a mais dramática. Pois é, abandonar o casco. Ejetar o piloto e correr. Uma minúscula figura vulnerável para tentar pegar um novo Battle Droid antes de ser aniquilado. Poucos ataques no estado humano te destruíam e era o fim da batalha. E o que dizer dos momentos engraçados que ficaram na memória? Aquela frase que a gente nunca soube que era de verdade, mas que falávamos o dia todo. Era algo como Caroline, com aquela voz robotizada, cara, era risada na certa. Um grande abraço para o meu primo Gabriel. Se estiver assistindo, cara, se manifeste aí nos comentários, por favor. A gente passava o dia repetindo as frases e discutindo qual era o melhor mecha. Cara, pura nostalgia. Metal Warriors é mais que um jogo de run and gun. É um clássico cult que, com sua mecânica de troca de robôs e um multiplayer viciante, elevou o gênero do SNES. É uma pena que o jogo nunca tenha recebido um remaster ou remake, pois ele acabou ficando ofuscado no catálogo do Super Nintendo ao longo do tempo. No entanto, ele brilha intensamente na memória de muitos players que o jogaram nos anos 2000. Se você é fã de mechas, ação de plataforma e nostalgia de 16 bits, este é um título que você precisa jogar ou rejogar. E se vocês gostaram da história desse jogo, dê seu like, pessoal, e se inscreva no canal, porque a sua interação é a prova de que vocês querem ver mais. Que tal eu e o Gabriel revivendo essa disputa e fazendo um vídeo bem editado jogando o modo multiplayer de Metal Warriors? Depende de vocês. Bom, nos vemos no próximo Giga, pessoal. Um grande abraço e fui!